Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Queria destacar o apoio exclusivo da MDTV, que tem tornado possíveis as gravações deste podcast. Dá um recadinho aqui dos parceiros. Se você está precisando conquistar a sua habilitação, eu indico a Autoescola Estrela, 28 anos formando condutores. O endereço da Autoescola Estrela é a Avenida 9 de Abril, 543 Centro, em Mogi Guaçu. E o telefone WhatsApp é 199-8783-4645. Se você está precisando consertar o seu celular, Oficina do Celular. A Oficina do Celular fica na rua Apolinário 144, no centro, em Mogi Guaçu. E o telefone WhatsApp é 19-3569-7914. Se você quer um rolê de tradição aqui na cidade, o Profeta Pub. Opa, o Profeta Pub fica na rua Vereador João da Rocha Franco, 39, Centro, em Mogi Guaçu. E tem o Instagram, que é @oprofetapub. Se você quer mais um lugar de diversão aqui na cidade, Choperia Tradição, regado a muito rock and roll lá, hein? Que fica na rua Professor Luiz Gonzaga de Campos, número 31, Jardim Casa Grande, em Mogi Guaçu. E o telefone WhatsApp é 199-9730-1815. Se você precisa fazer uma manutenção no seu computador ou derivados, SOS Computadores. Se precisar socorrer seu computador, SOS Computadores, que fica lá na Avenida Mogi Mirim, 1118, no bairro Areião, em Mogi Guaçu. E o telefone WhatsApp é 3831-3749. E agora o recadinho sobre a sua saúde visual. Se você precisa de alguma coisa relacionada à sua saúde visual, quanto a óculos, armação, agendar consulta, Ótica Bandeirantes. A Ótica Bandeirantes fica na Avenida Bandeirantes, 3205, no Jardim Esperança, em Mogi Guaçu. E o telefone WhatsApp, onde você também pode marcar sua consulta por ali, 199-8876-3261. Dado o recado aqui. Você que está aí do outro lado da telinha, queria falar para você que hoje a gente vai bater um papo com uma pessoa que faz parte da história já de Mogi Guaçu, e é uma pessoa que a gente convidou há muito, tentou convidar há muito tempo e conseguimos, né, estar aqui no nosso estúdio. Estou falando do Alex Tailândia. E aí, Alex, tudo bem? Tudo bem, Paulo? E a todos que estão nos acompanhando aqui pela MIDTV, é um prazer estar aqui para poder bater esse papo bacana com você e com os nossos telespectadores. Nossa, nós que agradecemos, cara. Obrigado mesmo. Na verdade, eu, como todo mundo aqui, a maioria que assiste a gente aqui é de Mogi Guaçu e região, Mogi Guaçu do futuro, né? Então, muita gente tem dúvidas como nós temos, como cidadãos, tá andando pela cidade aí. Por exemplo, quando eu me mudei para Mogi Guaçu, 2000, 2001, logo dali para frente, eu fui vendo a figurinha Alex Tailândia por aí, né? E talvez as pessoas ainda tenham dúvida, como eu, quero saber. Bom, que legal você estar aqui na minha frente, poder falar pro pessoal. Já vou fazer a primeira pergunta, se você me permite. Quem é o Alex Tailândia? De onde surgiu o Alex Tailândia? Conta pra gente, cara. Então, Alex Tailândia chegou em Mogi Guaçu em 1982, né? Com 6 anos de idade. Vim de São Bernardo do Campo com a minha família, meu pai, minha mãe e meu irmão. Uma oportunidade de trabalho do meu pai aqui na cidade. E a gente chegou em Mogi Guaçu, né? E com os meus 10 anos de idade aí, eu recebi aí o apelido de Tailândia, né? Já entra nesse assunto aí, porque todo mundo vai querer saber, né? Da onde veio. Eu já entro porque é um nome que me segue desde os 10 anos, né? Na ocasião, vou completar 49 anos esse ano, e a gente assistia muito aqueles programas do Jacques Cousteau, navegando lá nos mares da Ásia. E aparecia aqueles tailandesinhos do olho meio puxado, e um amigo meu lá, o Tutu, falou, Tailândia. Aí eu não gostei, aí apelido pega quando você não gosta. Ixi, né? Aí pegou mesmo, né? Aí, entre uma discussão ou outra, a gente foi alinhando, e eu aceitei e ficou uma marca, né? Então, desde os meus 10 anos, aí eu trago comigo essa marca aí de Tailândia, que, na verdade, eu me vejo aí como o único. Nunca vi ninguém tendo o apelido de Tailândia, né? Pois então, foi assim que surgiu toda essa situação. Você falou que é natural de onde?
mesmo? São Bernardo do Campo. Ah, às vezes tem contato, família tudo pra lá então? Como é Tenho que é? família dos meus pais lá, Os né? pais. Mas os meus pais já faleceram, né? Então o contato que a gente tem com a família é pouco, até porque os primos vieram a maioria pro interior, então Sumaré, Rio Claro, Campinas, nós em Mogi Guaçu, o pessoal foi para o estado de Minas também, Pouso Alegre. Então hoje é só um tio ou outro que mora em São Bernardo do Campo, né? A galera tá toda espalhada mesmo. Tem gente que tá morando para fora do país, Estados Unidos, enfim. Cada um aí dessa galera nova que são os primos, eles se espalharam aí pelo interior de São Paulo, de Minas e para fora do país também. Nossa, que legal. Uma outra pergunta que eu acho que já emenda na sua história, por exemplo, até a gente deixou aqui, né? Por exemplo, qual a sua área de atividade? Você chegou em Mogi Guaçu e começou a fazer o quê? Eu sei que tem esporte pelo meio. Conta um pouquinho a sua história. Eu cheguei aqui criança, né? E falar do esporte, o esporte fez muita coisa na minha vida. Mas eu gosto sempre de destacar uma situação que eu vivi quando eu cheguei aqui e foi uma coisa assim que mudou muito a minha vida no modo de ver, de valorizar as coisas, porque desde criança, né, eu cheguei com 6 anos, 7 para 8 anos, eu já estava trabalhando na roça, na lavoura do tomate, né, no algodão. Fui catador de sucata também. Eu, um amigo meu, o Paulo, né, que foi um dos primeiros amigos que eu tive aqui em Mogi Guaçu, e junto com o cunhado dele, que é o João Nicolau, a gente foi trabalhar, né, na lavoura de tomate, de vagem, que era lá no Nabor, ali na região do Nova Lausanne. E, e além da sucara também, pô, a gente chegou a catar lavagem também, cara. Uma Olha, situação bem interessante. Na rua da nossa casa tinha lá o seu Toninho, ele tinha uma venda e ele criava porcos. Então, como a gente catava sucata, a gente separava algumas latas, ia nos vizinhos e pedia para colocar o resto da comida para que nós pudéssemos fazer a coleta todo dia de manhã. Então, a gente enchia o balde e vendia para ele o balde. E era engraçado que a gente saía catando na vizinhança, levava lá, jogava no tambor que ele tratava dos porcos. Naquela ocasião, naquela época, não é igual hoje que é ração, né? sim. Era com o resto mesmo da comida. E a gente recebia no fundo da quitanda ali, lavava a mão e tal, já da venda, não quitanda, da venda. E aí vinha para frente e aí a gente gastava tudo em doce. Aí é coisa Bem boa. legal. E aí a gente teve a oportunidade, né, na época de ter o contato com o Indião. Muitos passaram pela mão do Indião aqui na cidade. Foi onde eu comecei a jogar o futebol, aprender a jogar futebol com o Indião ali no Jardim Santa Terezinha, né, no campo da vila que Como nós que falamos. chegava até ele na época? Ele tinha uma turma, quem que quiser vir jogar e treinar, como é que você chegou até ele? Na verdade, naquela época a prefeitura ela tinha as escolinhas de futebol municipal nos bairros, né? E o campo da vila ali do Santa Terezinha, que na verdade fica nos jardins, entre o Jardim São Pedro, São Camilo e São Francisco, o Indião era o professor ali da escolinha. Aí você teve o contato. Isso, aí a gente teve o contato com ele, foi onde eu comecei a seguir, ali foi os primeiros passos, e dali, né, eu, graças a Deus, tinha o sonho, como toda criança, de se tornar um atleta profissional, consegui realizar esse sonho, joguei em alguns clubes do Brasil e do exterior também, e depois encerrei a carreira e dei sequência na minha vida aí, né, em outras áreas, na qual hoje eu sou empresário, mas já passei por várias outras áreas também bacana aí. Nossa, que bacana, hein? Se for ver, assim, durou quanto tempo o esporte? Quantos anos O esporte, na assim, sua vida? desde quando eu comecei até eu me profissionalizar e depois parar de jogar, foi em torno de 22 anos, né? Mas eu não parei depois, porque uma vez você jogando, você sempre vai jogar, lógico, né? sempre Então, vai assim dar. que eu parei profissionalmente, na época, eu continuei jogando futebol amador aqui da cidade, da região, várias cidades aqui da região, cidades perto, outras mais longe, né? Agora estou na idade do veterano, continuo jogando meu futebolzinho, embora fiz uma cirurgia aí há 3 anos no joelho, né? Mas a gente está conseguindo dar aquele chutinho ainda. Então, o Nossa, que esporte bacana, faz hein? parte da minha vida. Para mim, além de ser saúde, é uma terapia na qual eu gosto muito, não só daquele momento de estar ali dentro do campo, né? Exercendo essa atividade, mas depois no terceiro tempo mesmo, com os amigos, trocando ideias, lembrando de histórias do passado. Então isso é bem gratificante e também faz parte da nossa saúde mental, né? Não só você correndo ali no campo, mas depois você
tendo esse papo aí com os colegas. Eu também acho que isso influencia muito na saúde mental, cara, de verdade. Tem que ter na vida de um garoto, de uma garota, entre aspas, esse contato aí com o esporte. As suas formações são quais? Você se formou em quê? Eu me formei em administração, sou químico e também sou pedagogo, né? Então, quando eu jogava futebol ainda, os meus pais sempre foram muito rigorosos conosco, comigo, com meu irmão e com a minha irmã, referente aos estudos. E quer jogar futebol? Pode jogar, não tem problema nenhum, mas tem que estudar. Então... Aqueles que cobravam nota? Cadê o A? Cobrava e não era brinquedo a coisa, não. Chegava com nota ruim em casa, o negócio pegava. Aquela varinha? A varinha era cinta. Sim, enfim, aquela época, né? A gente foi bem educado, né? Eu lembro, você falou, eu já fiquei lembrando também da cintinha do meu pai. Pequenininha assim, mas rapaz, fazia isso. Doía, né? Não, legal. Por exemplo, eu vejo muita marca na rede social, quando eu acompanho você há muito tempo, eu vejo que a religião faz muita parte da sua vida, né? Como é que entrou a religião na sua vida? Eu sei que você é muito apegado a isso. Se quiser falar um pouquinho sobre isso, é uma dúvida que eu tenho. Então, eu, desde pequeno, meus pais católicos, né? Meu pai bem mais praticante, a minha mãe também, mas meu pai muito mais. E a gente frequentava a igreja católica, né? Fiz o catecismo, fiz a primeira comunhão, fiz a crisma, fui coroinha do Padre Luiz ali no Jardim Santa Terezinha, na qual foi um momento assim, de muito crescimento mesmo espiritual e a gente poder entender um pouco mais da religião, né, do cristianismo. E depois, quando eu comecei a jogar futebol, no clube eu encontrei grupos de atletas que eram chamados atletas de Cristo. E eu comecei a frequentar essas reuniões e interessante que mesmo eu frequentando essas reuniões, uma professora no Paraná, quando eu joguei lá em 1993, no União Bandeirantes, ela convidou a gente para ir para uma festa, né? Entre aspas. Entre aspas, até porque a gente era um pouquinho arteiro na sala de aula. E ela passou na República, pegou eu, o Diego e o Whindersson, que eram amigos de clube também, que estudavam na mesma sala. E nós fomos para a igreja evangélica. E ali eu vivi um momento de um despertar de fé também muito grande e comecei a frequentar. Conheci a minha esposa, né, na igreja evangélica, nós casamos e desde então eu estou aí na igreja evangélica, hoje na comunidade apostólica Emanuel, na qual a minha sogra, a pastora Neuza, o pastor Romeu, que eram líderes da igreja. Meu sogro faleceu faz em torno de 3 anos, fez agora dia 10 de maio. E a minha cunhada, a pastora Marilson e o pastor Maicon, estão à frente da igreja, né? E nós estamos ali congregando com eles na comunidade apostólica Emanuel, no Jardim Canaã 2, fazendo ali o trabalho junto com a família, eu, minha esposa, minhas filhas, e toda a família e toda a comunidade ali atuando para ajudar as pessoas, enfim, para levar a palavra de Deus, porque ela é essencial na vida do ser humano. Só uma coisa para destacar, que eu sempre gosto de quando a gente fala sobre religião e quando eu falo com pessoas aqui sobre isso, a religião realmente é um divisor de águas que você aconselha as pessoas a entrarem, mergulharem de cabeça? Porque eu acho que a religião, ao meu ver, também é uma coisa que deve ser, você é uma pessoa bem praticante, né? O que você diria para quem siga uma religião ou não siga? O que você diria? Eu digo que tem que seguir, né? Tem que seguir. Principalmente ter a Bíblia como a bússola da sua vida. Porque se nós existimos, existem pessoas que não acreditam, outros não acreditam na Bíblia, né? São pessoas que acabam questionando muitas coisas, mas eu acredito profundamente que a existência do homem veio através de Deus mesmo, né? Quando ele pegou do pó ali e amassou, fez aquela massa bem bonita e gerou nós, criou nós, depois da nossa costela, da costela do homem, ele adormeceu o homem e criou a mulher, que ele viu que não era bom que ele estivesse sozinho. Então, no decorrer da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar histórias magníficas que comprovam a existência de Deus, que comprovam a existência do ser humano. Sim. E só traz benefício. A Bíblia não ensina você fazer nada de mal, pelo contrário, ela ajuda você a resgatar as pessoas do caminho ruim, da destruição, para levar
não só a vida eterna, que esse é o objetivo, né, a salvação, mas para que você possa viver nessa terra realmente uma vida abençoada, uma vida de conquista, de vitórias. Vai ter derrotas, mas você vai saber trabalhar elas. Vai ter a doença e você vai saber trabalhar elas. Por quê? Porque você está mentalmente forte e espiritualmente forte para poder lidar com essa situação. Então, a religião, né, na qual eu hoje estou, através da palavra de Deus, é a que eu aconselho. Porque eu creio que ela é a verdadeira fé que o homem tem que buscar em Deus. Legal, fica aí o conselho então, né? É legal, eu gosto muito de falar sobre isso. Tailândia, teve um momento na sua vida que eu sei que você decidiu entrar na vida pública, né? E a princípio de alguém, quando a gente vai falar sobre isso, a gente parte pelo princípio. Onde surgiu o desejo de entrar na vida pública, né? Muitos já viram você assim. O que aconteceu no estralo na sua vida? Você falou, agora eu vou entrar na vida pública. Foi muito assim, de repente, sabe? Foi uma coisa que aconteceu inesperada. Meu cunhado, que é pastor, na época, pastor da Quadrangular aqui de Mogi Guaçu, do Jardim Novo 2, o pastor Juninho, né? Como ele é conhecido aqui. Ele tinha mudado para Olambra e assumiu a igreja em Olambra. E aí, convidaram ele para sair candidato a vereador. E como ele havia mudado de cidade, ele falou, olha, fala lá com o meu cunhado lá, o Tailândia, que ele conhece bastante gente, de repente ele pode aceitar. E foi quando eu recebi um convite e fui, conversei, falei, bom, vou conversar com a família e com os amigos para ver se eles me apoiam nessa nova jornada aí, né, nesse desafio. E foi quando a família falou, vamos tentar. Os amigos, vamos embora, vamos pro jogo, vamos tentar, vamos ver o que vai dar. Quando tem essa força, parece que a gente se joga, né? E foi dessa forma. Então, eu entrei assim, de repente, as coisas aconteceram muito rápidas, né? E na ocasião, assim, eu não entendia nada de política, não entendia nada de partido, eu não entendia nada do que era esquerda e o que era direita. E eu me recordo que quando eu fui para a convenção, né, uma semana antes, falaram, a vaga que tem para você é essa daqui. Se você quiser, é essa daqui. Falei, beleza. E aí foi quando eu saí candidato, né, na época pelo PT. Depois que eu estava candidato, eu fui sendo confrontado por pastores, padres, amigos da gente, com relação à ideologia do partido, né? E aí eu fui conversar com a pessoa responsável, porque eu não queria mais ser candidato por aquele partido, e foi quando ele falou, olha, ou você é candidato, ou você não tem como sair candidato, porque a convenção foi feita, e você está em campanha. Não tinha como alterar. Não tinha como alterar. Então, eu entrei assim, realmente, sem ter esse tipo de conhecimento do que o estatuto defendia, essas coisas. Mas eu fui e venci a eleição. Aí tivemos algumas reuniões com o partido, que eles queriam colocar algumas situações para que a gente pudesse estar junto com o governo na época, do prefeito Walter, que eles queriam negociar secretarias, que eles queriam os cargos de assessoria. E eu bati de frente com eles e falei, não, eu fui eleito pelo povo para representar o povo. Eu não vim aqui para representar partido, não vim aqui para representar diretório de partido e muito menos para consolidar cargos e secretarias para o partido. Ou eu represento o povo, não faz sentido eu estar aqui, senão eu vou ser igual a todo mundo. E foi aonde eu comecei a bater de frente com o partido, comecei a fazer o meu trabalho como vereador, porque uma coisa é certa, a pessoa, no caso eu, estava no partido errado, mas a minha dignidade, o meu caráter, aquilo que foi construído através da educação que os meus pais me deram e através da palavra de Deus, que eu tenho ela como bússola, eu acabei de falar para você, eu não mudei, eu não me corrompi, pelo contrário, eu bati contra o sistema, contra a corrupção, fiz várias denúncias, inclusive a que mais pegou aí foi a da merenda escolar, que eu fui denunciar no final de tudo pegou 15, que estão hoje com os bens penhorados, estão na última esfera da Justiça Federal, 15,5 milhões na época foram o valor que o Ministério Público, né, a promotoria, investigando, chegou do superfaturamento da merenda escolar, ou seja, 15,5 milhões foram tirados de uma qualidade, de uma merenda para muitas crianças que muitas vezes vão para a escola e tem a merenda, tem ali aquele leitinho, aquele café como a principal refeição. Às vezes a única refeição. A única ou a principal refeição que ele vai ter no dia dele. Então, eu não aceitei nada disso. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei no partido por quase 2 anos, porque se eu saísse do partido no mandato,
a lei diz, né, que o mandato não é do mandatário, mas é do partido. E se você sair, você abre vaga para o suplente. Então, eu fiquei juntando provas de tudo isso que eu falei para você. Então, se alguém tem alguma dúvida, Tailândia, você podia ter saído. Não, tem um prazo que você poderia. Não, né? não é questão de prazo. Não é eu não poderia ter saído. Ah, não poderia não. mesmo. Aí o que aconteceu? Eu fui juntando provas, né? Por exemplo, o presidente na época do PT foi na Gazeta Guaçuana e falou um monte de coisa a meu respeito, me ofendendo. E eu juntei como prova. Depois tinha mensagens na época no Facebook, que era muito pelo Messenger, não era igual o WhatsApp hoje. Agora é mais rápido. E eu fui juntando todas essas informações. Contratei um advogado e falei, olha, eu não fico mais no partido, vou sair. Ele falou, você corre se perder. Eu falei, perdendo ou ganhando, eu vou sair. E aí os amigos, né, as pessoas que me acompanhavam falaram, Tailândia, você vai perder o mandato. Eu falei, não tem problema. Eu perco o mandato, mas eu não continuo mais. E foi aonde eu entrei e fui o primeiro vereador na história do Brasil que abriu jurisprudência e ganhando, né, o processo para poder continuar no mandato e mudando de partido. Nossa, então você conseguiu movimentar isso e permanecer. Eu me recordo que nós fomos para São Paulo para assistir. Na época estava um colegiado de mais de 200 juízes que assumia a comarca de 2016 para as eleições. Então estava tendo um curso. Aí no final desse curso, as pessoas que estavam dando o curso lá em São Paulo, né, no Tribunal de Justiça, convidou essas pessoas para ficar. Quase que não tinha lugar para sentar para acompanhar o julgamento. Sim. E eu recordo que naquele dia, além do meu, teve mais 5. E desses 5, eu fui o único que ganhei. Eu me recordo que o Calduru Padim, que foi o relatório do meu processo, o Ministério Público aponta que eu teria que perder o mandato. Aí vem o advogado do PT e também o meu advogado faz a defesa, e daí vem o relator do processo e fala também mais ou menos aquilo que o Ministério Público falou em relação à lei. E ele fala assim, mas hoje nós temos algo aqui diferente. E é bom que esse colegiado esteja aqui para que vocês um dia, se vocês estiverem aqui no nosso lugar, vocês possam analisar de forma diferente e não seguir somente o que a lei está dizendo. E aí começou a detalhar todas as provas e abriu com voto para eu continuar no mandato, e eu tinha ido para o Republicanos. Uhum. E aí todos os outros acompanharam e foi 6-0. Aí eles recorreram em Brasília, e em Brasília eu ganhei de 3-0, permaneci no mandato, né, até encerrar, e abri jurisprudência para outros que também sofriam esse tipo de coisa e acabavam perdendo o mandato por virou injustiça. Precursor, né? Você virou precursor. Exatamente. Nesse caso. Então eu vejo nisso aí também, Paulo, a questão da fé, né? Deus, de alguma forma, me levou a essa situação para poder abrir portas para outros. Então, para mim, foi uma grande conquista. E hoje, né, diferente daquela época, está muito polarizado o que é esquerda, o que é direita. Uma criança pequena hoje, ele sabe o que é esquerda, o que é direita. Ele fala assim, não quero saber desse, quero saber daquele. Não é verdade? Então, assim, tem aquele velho ditado que fala, né? Errar é humano, permanecer no erro é tolice. E graças a Deus, a minha visão hoje, como cristão, né, não hoje, desde 2000, porque eu saí candidato em 2012, assumi em 2013, no final de 2014 eu entrei com o processo, já me filiei no início de 2015 no Republicanos, então desde 2015, né, desde a época, 9 anos atrás, vamos falar assim, eu me libertei daquilo que eu estava filiado, não daquilo que eu vivia, porque eu não acreditava naquelas coisas. Mas como a política é algo, tem um lado bom e tem um lado sujo, as pessoas ainda pegam situações de foto que eu tirei com Lula há 10 anos atrás, né, quando nós estávamos na campanha em 2012, e ficam publicando, e falam que eu sou esquerdista, que eu sou aquilo, mas não me conhece. Sabe? E aí a gente sabe que é o jogo político, mas graças a Deus sou um cara de direita, conservador, que luto pela família, pela verdade, sou contra a liberação das drogas, porque não faz sentido. Aquilo que faz mal para você, você vai lutar para liberar, para destruir uma vida, família. Quantas pessoas a gente vê aí, né? Por exemplo, aconteceu nesse final de semana na cidade de Araras, até porque eu tenho escola lá, né? Que é uma outra coisa que o pessoal bate muito nisso também. Quiser, a gente pode entrar um pouquinho nisso. Vamos entrar sim. Tá. Acabou acontecendo de uma pessoa, né, envolvida com umas coisas erradas,
não sei se foi queima de arquivo ou o que foi, mas acabaram tirando a vida desse rapaz e o enteado dele que estava junto, infelizmente, acabou também falecendo porque estava junto. Então, você vê que tem coisas que não compensa. Não é da bandeira não sua, é, né? não é. Então, eu sou um cara conservador de direito que vou lutar pelos direitos do povo, sabe? A gente tem que ser... Um dia uma pessoa falou para mim assim, mas existe a pessoa e existe o político. Eu falei, não, porque a pessoa, ela é o que ela é e ela vai representar aquilo que ela é como pessoa sendo político. Não tem como você separar as duas coisas. Se você defende algo como Alex e você está na política, você vai defender aquele algo por causa daquilo que você acredita, Alex. Você não vai, tipo assim, agora é o Alex. Não, agora é o político. Não, isso não existe. Para mim não existe. E a gente sabe que tem pessoas que agem dessa forma, infelizmente. E eu não sou assim. E às vezes eu pago o preço por ser verdadeiro, transparente e falar aquilo que eu penso. Não né? colocar máscara, né? Exatamente. Isso é muito importante. Assim, antes da gente entrar na parte dos seus negócios de araras, que eu acho que é legal a gente falar mesmo, o que você fez substancial quando você estava no mandato, que a gente pode lembrar, isso aqui foi o Tailândia que conquistou, tal, aqui na cidade. Só pra gente lembrar algumas coisas. Legal. Quando eu estava vereador de 2013 a 2016, eu consegui, na época, mais de 6 milhões de emendas para o município, que foram feitos recapeamento de asfalto, foi comprado motos para a guarda municipal, foi comprado ambulância, essas academias ao ar livre que tem na cidade, 90% delas foi o que conquistei, né? Então, foram algumas carros da... Como é que chama? Esqueci o nome do órgão. Até minha cunhada, ela foi... Conselho Tutelar. Na época a gente conseguiu uma emenda que comprou um carro para o Conselho Tutelar. Então, assim, esse foi um pouco do trabalho que a gente fez, né? A gente conseguiu emenda para comprar medicamentos, né? Para investir também na Santa Casa. Então, foram vários recursos que a gente conseguiu naquela ocasião para a cidade. Uma coisa assim, o que eu entendo como cidadão também, não sei nada de política, assim, mecanismos, não sei muito sobre isso. O que eu sei é que, por exemplo, um vereador, ele é um fiscalizador. Né? Como é que era o trabalho de fiscalizar? Como é que você tinha que ir nos lugares? Como é que um vereador fiscaliza as coisas da cidade? O principal papel do vereador, né? Às vezes é fiscalizar mesmo, acertei. Fiscalizar. Tá. Não, é fiscalizar. Porque é o seguinte, é o dinheiro do munícipe que está sendo colocado dentro da prefeitura através do pagamento dos impostos. Ok? E aí, o executivo, que é o prefeito, junto com o seu secretariado, vai ter que fazer a gestão desse recurso. Uhum. E aí, qual que é o papel do vereador? Fiscalizar, ver se essa gestão está sendo feita de forma correta, sem desvio de dinheiro público, sem superfaturamento. E esse foi o meu papel. Então, a gente ia visitar, fazer partições públicas. O servidor público, ele é extraordinário, porque ele traz informações para a gente do dia a dia, da vivência dele. Porque não tem como você estar lá todos os dias, mas ele traz muita informação. Então, eu recebia muita informação do servidor público. E o servidor público sempre foi uma ferramenta, sim, positiva no meu governo. Por quê? Porque eles eram atuantes e eles viam em mim uma pessoa que eles podiam confiar. Então, eu sempre vesti a camisa do servidor público e lutei por aquilo que eles me apresentavam e a gente, lógico, averiguava antes, com fundamento, a gente ia para cima. Outra situação que a gente vê dentro da Câmara Municipal é que existe muito acordo político. O prefeito chama um aqui, chama outro ali. Na ocasião, nós fomos eleitos 11 vereadores. Uhum. 4 foi da situação. 7, vamos falar assim, da oposição. Eu não gosto muito desses termos, sabe? Oposição, oposição, não gosto. E, no final de tudo, dos 7 ficou eu sozinho. Todos foram para o lado do prefeito. Decisão deles, opção deles, ok. Mas faz o trabalho, então, de fiscalização. E não faziam. Como hoje, eu vejo uma Câmara que está no mesmo sentido. Eu digo até mais, hoje a gente não consegue olhar para um vereador e falar, não, esse daqui está fiscalizando. Não existe uma fiscalização, não existe um debate sobre os contratos da prefeitura, não existe uma representação no Ministério Público de apuração dos contratos, e a gente sabe de muitas coisas que estão acontecendo. Então, qual é o papel do vereador? Fazer isso. E aí, enquanto isso, a gente vê pessoas, cidadãos comuns, fazendo essas representações no Ministério Público, sendo que era o papel do vereador.
que ele tem acesso, Paulo, não sei se você sabe, a população sabe, mas se eu chegar hoje numa secretaria como vereador, ou qualquer vereador, né, eleito, né, ele chega lá e fala, ó, eu quero essa nota fiscal. Na hora, o secretário não pode negar, ele tem que dar essa nota fiscal. Se ele não apresentar a nota fiscal, você pode chamar a polícia, fazer um boletim de ocorrência e exigir que ele entregue. Olha o poder que o vereador tem. E o cidadão comum não tem. E o cidadão comum vai lá e denuncia no Ministério Público, enquanto os vereadores que deveriam fazer esse papel não fazem. Então a política, vou até dizer um termo aqui, é para quem tem saco roxo, como dizia meu pai, os antigos, né? Para quem tem o fio do bigode. Porque é o seguinte, quando a pessoa vota num candidato e coloca ele lá, é porque ele acredita naquela pessoa. Você não assinou nenhum contrato, mas é só a palavra, é o fio do bigode. Sim. Entendeu? E a gente não vê isso. E o que eu via lá dentro da Câmara Municipal é que, principalmente as pessoas que viviam da vida pública, eram as pessoas mais fáceis de serem alienadas ao sistema. Ok? E as pessoas que não dependia disso, normalmente tinha uma resistência maior. Só que aí, aos poucos, as pessoas iam aceitando. E aí vem a questão do caráter. Então, eu mantive firme lá os 4 anos, fui eleito pela população, os 4 anos o vereador mais atuante, fui em São Paulo, recebi as medalhas, né? E fiquei na história do estado de São Paulo. Naquela época, eu estava entre os 3 que tinha conseguido, no estado de São Paulo, ganhar por 4 anos consecutivos e ganhei uma medalha bem diferenciada mesmo, bem bonita, para assim, contemplar o trabalho que eu fiz. Então, hoje a gente encontra as pessoas na rua, né, já há alguns anos, fala, pô, não tem nenhum vereador, não tem ninguém que representa lá. Então, a gente tá vendo aí qual vai ser a possibilidade da gente poder estar participando dessa eleição, né, se eu vou ser ou não. Mas, nesse momento, o meu nome já está à disposição do partido como pré-candidato a vereador. Ah, tá. Já está nesse patamar de pré-candidato a vereador. Sim. Tá. Ô, Tailândia, assim, vamos desmistificar com as suas explicações esse lance de cidade, né? Tem um negócio em Araras, eu sou pré-candidato em Mogi Guaçu, muita gente tem essa dúvida nas redes sociais. Que a gente pode falar para essas pessoas? Ah, mas você está em outra cidade... Como é que funciona isso na sua vida, para explicar sobre isso? Isso. Como eu te falei, Paulo, eu cheguei em 1982 aqui. Faz tempo. Né? Tive alguns momentos em que fui jogar futebol fora, mas sempre retornei para Mogi Guaçu, porque é a minha cidade, a minha esposa é guaçuana, minhas 2 filhas são guaçuanas. Em 2010, eu tive a oportunidade de adquirir um negócio, que era uma escola. Uhum. Olha que interessante, 2010. Primeira vez que eu filiei e saí candidato foi 2012. Ou seja, 2 anos antes de eu me tornar um candidato, me envolver na política, eu já tinha um negócio. Eu já tinha adquirido um negócio. E nem por isso eu mudei de cidade, eu continuo morando na cidade. Até porque se eu não tiver residência aqui, eu não posso ser candidato. Sim. Então, é aquela coisa que eu falei para você do jogo político, né? De querer manchar a sua imagem. Ah, porque não é daqui. Se eu não fosse daqui, eu não poderia ter saído candidato a prefeito em 2016. Eu não poderia ter sido candidato a prefeito em 2020. Eu morei depois do Jardim São Pedro, eu morei 15 anos no Jardim Selma, que é na Zona Sul. Uhum. E agora fazem 3 anos que eu moro aqui no centro, no condomínio Vale Verde. Uhum. Né? Então, assim, se a pessoa tiver dúvida, é só chegar na portaria, quiser tomar um café lá em casa, mora aqui mesmo? fica o convite. Vai lá perguntar, né? A Tailândia mora então, aqui. São coisas que acontecem. E aí, sabe como que eu quebro essa situação? Eu pergunto para a pessoa assim, tá, se você tivesse no meu lugar e você tivesse a oportunidade de um negócio, tá? Antes da política, ou se você estivesse envolvido na política em outra cidade, que você não teve aqui na sua cidade, você toparia aceitar esse negócio ou não? Você faria esse negócio ou não? Todo mundo fala, com certeza. E é o que eu fiz antes de entrar na política, né? E continuo com a empresa, já recebi algumas propostas lá de algumas pessoas querendo comprar, não aceitei, né? Porque ali não é só eu que trabalho, é eu, minha família, a gente tem amigos que trabalham, gosto do que faço, amo estar ali na escola, aquelas crianças, elas recarregam a minha energia todos os dias, eu tenho prazer de fazer o que eu faço. Então,
para desmistificar essa situação, moro em Mogi Guaçu, tenho sim a empresa lá desde 2010, né? 2 anos antes de entrar na política, e continuo a minha vida aqui em Mogi Guaçu da mesma forma. Tanto é que sou pré-candidato, acredito que vou consolidar essa candidatura e não tem nada que questionar. Por quê? Porque eu tenho residência e moro aqui em Mogi Guaçu. E quem quiser tomar um café, é só ir lá no Residencial Vale Verde, né? Que fica atrás do Big Bom, na casa 269. Acabou. Então, Acabou. Tailândia mora em Mogi Guaçu e tem um negócio em outra cidade, mas mora em Mogi Guaçu. Legal, bem explicado, que eu acho que é uma dúvida que muita gente tinha mesmo. Sim. Ô, Tailândia, você falou lá no comecinho da política, lá, quando você estava entrando na vida pública, você falou, pô, ainda não tinha muito conhecimento, você estava entrando meio de primeira viagem ali, mas depois de toda essa trajetória, como pré-candidato a vereador de novo, como você está de lá para cá na sua preparação de conhecimento de mecanismo político para poder atuar mais? Como é que está a sua preparação, conhecimentos mesmo dos mecanismos? Paulo, é assim, a política trouxe um amadurecimento muito grande para a minha vida. E os 4 anos que eu vivi dentro da Câmara Municipal, eu tive, assim, não só a visão, mas adquiri conhecimento e experiência para poder não só lançar uma pré-candidatura a vereador agora, mas também para disputar 2 eleições para prefeito. Então, assim, além de gestor, né, experimentado, que comprou um negócio falindo e hoje tem um negócio há muitos anos faturando, fechando no azul, né? Então, além de tudo isso, eu tenho a bagagem da experiência, do conhecimento de como funciona o setor público. Então, eu estou super preparado. Inclusive, a gente tem bastante contato com deputados. Recentemente, agora, dia 5, 6 e 7, eu estava em Brasília, né? Fui participar de um congresso da escola e aproveitei a oportunidade também para poder visitar ali alguns amigos deputados e acabei presenciando, estava dentro da sala lá das comissões quando aconteceu aquela briga lá do Nicolas com o Janones. Sim. Eu estava lá. Então, eu adquiri muito conhecimento, muita experiência e estou preparado para poder não só fazer um excelente trabalho se eu colocar o meu nome aí e consolidar a minha candidatura, né? E tanto para vereador quanto para prefeito. Entendi. A preparação já está com você dessa trajetória para poder atuar e continuar, né? Sim. Você então teve esse mandato e conhece muito Mogi Guaçu, os problemas que você viu que a cidade tem. Mas por exemplo, eu como cidadão, sei lá, às vezes eu passo no UPA, vejo gente saindo pelo ladrão ali, né, no atendimento, demorando. Vou lá, passo perto do Pedalinho, um lugar bonito, esquecido. Sei lá, alguns lugares no centro fazendo obras e outros lugares da periferia esquecido. De tudo que eu estou falando e mais o que você pode vir acrescentar, o que Mogi Guaçu precisa melhorar, cara? Olha, O que você vê disso? uma das coisas que Mogi Guaçu precisa melhorar, que vai trazer suporte para a gente sanar diversos problemas, dentre esses que você falou, é investir em distrito industrial para gerar emprego. Se não gerar emprego, a cidade de Mogi Guaçu é uma cidade que cresceu muito, focado em urbanização, e esqueceram de investir nos distritos industriais. A época em que estava vereador, nós perdemos várias empresas para as outras cidades, por exemplo, ali do Caruso, que é o distrito industrial indo para Pinhal, porque não tinha uma internet de qualidade, não tinha uma rede de esgoto. Passou-se muitos anos, houve algumas melhorias. Na época, abriram um distrito industrial em Martinho Prado, que depois virou chacota, virou um pasto. Foram lá, fizeram uma terraplanagem, não tinha iluminação, não tinha energia, não tinha nada. Como que o empresário vai investir milhões para colocar a sua empresa aqui, para gerar emprego? Não vai. Por quê? Porque não tem infraestrutura. Então a gente hoje é uma cidade muito grande, maior que Mojimirim. Eu gosto de fazer essa comparação. E a nossa receita, ela está muito próxima de Mojimirim, que é menor que Mogi Guaçu. E aí você começa a entender o porquê nós temos diversas situações, igual você falou, pessoas saindo pelo ladrão ali na UPA. Por que não tem creches para atender todas as crianças? Por que existem muitas pessoas na fila de cirurgia? Por que a prefeitura não tem um recurso para poder ajudar a Santa Casa? Porque tem que ajudar a Santa Casa. Por causa disso. Porque a quantidade
da receita não está sendo suficiente para pagar as despesas. E o que vai gerar novas receitas é os impostos através das empresas. E, infelizmente, ficou muito esquecido. Então, assim, o desafio do próximo prefeito é investir pesado. Ah, é legal recapear a rua? Poxa vida, maravilha. É legal fazer novas praças? Maravilha. Mas isso não é o principal. As duas coisas, são três coisas na verdade, mas as duas principais primeiro, você realmente investir em emprego, trazer indústria, investir nos distritos, porque você vai gerar emprego, vai movimentar a economia local e ao mesmo tempo você vai ter mais receita para poder atender as demandas. E a segunda coisa é a saúde. Porque a doença, eu falo que ela não espera, ela chega e ela mata a pessoa. Se você não tiver o recurso para investir na saúde, para atender a população, muitas pessoas vão continuar morrendo como acontece. E a terceira é a educação. A educação é a base. Você criar um cidadão não só questionador, mas um cidadão que tem uma visão de cidade, de estado e de país, que ele vai não só crescer como o seu intelectual, mas ele vai crescer como pessoa, pensando em ajudar a comunidade. Ou seja, vou dar um exemplo. A gente passa por vários lugares da cidade e tem lixo jogado no chão. Eu vejo Eu mesmo. fui para os Estados Unidos, fui lá em Washington, fui lá conhecer a Casa Branca, não tem uma sujeirinha na rua. E aí se você jogar. Se jogar, você é multado. Ou seja, olha o quanto que isso traz de benefício para aquela comunidade. Então, se você investir nisso, a gente vai fazer com que a gente crie uma nova mentalidade, né? uma nova cultura, pensando nos outros e pensando no meio ambiente, né? Porque isso aí tem tudo a ver com o meio ambiente também. Nossa, que legal. Tailândia, com a sua resposta aí, me veio uma pergunta que eu acho que é bacana também. Por exemplo, você falou assim, o próximo gestor na cidade, ele talvez vai ter que pensar nas indústrias, tá? Investir pesado nisso. Você deve saber isso mais do que eu, porque você acompanha de perto. Mas o próximo gestor que pegar a cidade para tomar conta da cidade, do executivo, por exemplo, como que tá as finanças? Ele vai ter algo para você está acompanhando como que tá? Talvez mais do que eu, né? Como que tá as finanças de Mogi Guaçu para o próximo pegar e fazer esse plano que você está falando aí? Então, esse é um grande problema, né? Porque assim, entra governo, sai governo e existe uma maquiagem. A gente sabe o que o Tribunal de Contas apontou agora recentemente, né? Um déficit de quase 100 milhões, Nossa. né? Ah, a prefeitura, o prefeito e o secretário foram questionados e eles falam que a informação, não falaram declaradamente, né? Que a informação que está no site do Tribunal de Contas não confere com aquilo que eles estão vivendo. E aí, assim, o meu questionamento é que o secretário de Finanças possa, então, trazer para a população qual é o real gasto, qual é a real receita. Porque foi aprovada uma lei de contenção de gastos. Trocaram o secretário. Então, a gente que está acompanhando sabe que existe um déficit. Mas existe essa maquiagem de querer dizer que não. Se a população realmente for envolvida na política e conhecer a fundo e não ficar acreditando em conversinhas ou em algumas reportagens que saem que são maquiadas, e hoje toda a população tem acesso a entrar num tribunal de contas e fazer uma consulta, né, e ver o que está acontecendo, vai ver que a cidade de Mogi Guaçu ela está com déficit. E que a prefeitura está realmente gastando mais do que está arrecadando. E o prefeito que assumir aí Esse vai ter um desafio, pelo vai ter um jeito grande mesmo, hein? desafio, entendeu? Porém, se acontecer do atual ficar, como é que ele vai fazer a gestão disso daí? Parece que os dois modelos que pode acontecer ainda vai ser difícil para ambos, né? Ambos, para ambos. Então, assim, ele está causando. Como é que ele vai resolver isso? Outra coisa que aconteceu, Paulo. O servidor público, ele perdeu a sua idade de 8%, que foi aquela lei que vinha já o processo e tal. Perdeu.
as cidades da região não conseguiram recompor os 8%, mas fizeram um estudo, começaram a contemplar os servidores públicos há 2 anos atrás, há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Olha, esse ano nós vamos dar 2%, ano que vem nós vamos dar 1%, e está fazendo essa... voltando, porque não é uma responsabilidade da prefeitura, era uma responsabilidade do governo federal. Porém, as prefeituras que têm gestores fazendo gestão, fizeram um estudo e estão recompondo para o servidor público. Em Mogi Guaçu, o atual prefeito pediu o voto de confiança do servidor público, não apresentou nenhum estudo e não existe nenhum estudo e eles estão aí a ver navios. Por quê? Aquilo que eu falei, está gastando mais do que está arrecadando. Então fica difícil fazer uma gestão dessa. Tem que fazer uma gestão com segurança, né, com qualidade. A gente vê alguns contratos aí que são duvidosos. Será que chegou mesmo? Será que é esse valor mesmo? E os nossos representantes não questionam, não existe nenhum questionamento. É só amém. E esse dos servidores é uma bandeira que você falou que levantou forte na época lá, né? Quando você estava lá. E provavelmente, por exemplo, seria um desafio com um cenário, você à frente, por exemplo, um cenário. Com certeza. Se isso acontecer, se eu hoje sou pré-candidato, se eu confirmar a minha candidatura e acontecer da gente estar lá, pode ter certeza que a gente vai fazer o mesmo trabalho que a gente fez de 2013 a 2016. Sem sombra de dúvidas, representando a população. Essa dificuldade mesmo, acho que todo mundo que entrar ali vai ter uma dificuldade para poder fazer, mas com todo esse cenário que está sendo apresentado, né? Quando você diz maquiagem, eu fico pensando muita coisa, né? Que é o que está acontecendo. Por exemplo, fazer com um valor e não ser o valor específico, né? A gente está vendo um monte de obra acontecer. Tem aquela lá do TG, algumas coisas assim. Só que, por exemplo, tem muita gente que fala assim, caramba, mas se, como a gente falou aqui, tem gente saindo pelo ladrão no UPA, talvez deixasse uma obra ali e pensar... Você acha que essa concentração de onde o recurso deveria estar sendo aplicado, como é que está isso hoje? Você vê com quais olhos isso? Eu sou da seguinte opinião. Se você tem a saúde, porque a doença ela não espera e tira a vida, a praça espera. Né? Então, trabalha ali para sanar o problema da saúde das pessoas. E depois você pensa em segundo plano, em fazer uma praça, em fazer qualquer outra coisa. Se eu fosse o gestor da cidade, eu faria dessa forma. Porque a vida não tem preço. Né? A gente tem que aproveitar ela ao máximo, se cuidar, e quando a gente precisar de um atendimento público, o ideal é que a gente tenha. E, infelizmente, a gente vê, né, como você falou, no UPA saindo pelo ladrão, em outras situações da cidade, falta medicamento. Eu estava conversando com algumas pessoas, acho que não ia falar, mas tem que falar, né? De alguns postos de saúde, eles estão fazendo vaquinha para material de limpeza, para papel, sulfite, fazem rifa. Sabe? Então, assim, tá numa situação crítica. Ele não tem material para dar o suporte para o servidor público. E não é só na área da saúde, são em vários setores. Esses dias, mudando o ramo, né, do que a gente vai falar, mas ainda dentro da... Talvez a política está no meio. Você falou lá, você fez um vídeo nas redes sociais na frente do Camacho, se eu não me engano, tal, que acabou não dando certo aquele jogo lá. O que aconteceu, cara? Então, é outra situação, né? Eu sempre, quando eu estava vereador, eu falava, pessoal, a empresa que ganhou para fazer a arbitragem da cidade, ela tem que apresentar, no mínimo, quinta-feira, a relação do quadro de árbitros que vai fazer os jogos no final de semana. Quinta-feira que precede o do fim de semana. Quinta-feira, domingo é o jogo. Quinta-feira que antecede, apresenta a escala. E bati muitas vezes isso lá na Câmara. Nunca aconteceu. E agora, quando foi no sábado, quase virando para o domingo, a Secretaria de Esporte começa a entrar em contato com os dirigentes dos clubes para avisar os jogadores que não ia ter rodada porque não tinha conseguido o corpo de arbitragem para fazer a rodada do campeonato. Um absurdo. Isso nunca aconteceu na história de Mogi Guaçu. Nossa, Tailândia, isso aí parece que perde até um pouco a seriedade. Perde a seriedade. Eu tô falando como cidadão, não, tá? Não, perde a seriedade. Isso acontecer, isso cara? é falta de gestão.
sabe? A empresa, aí quiseram, tipo assim, tirar da empresa porque tinha árbitros que estavam apitando os jogos aqui da região. Meu, a empresa que participou da licitação, que ganhou a licitação, é responsável. Não tem que colocar culpa na outra empresa, porque é da outra cidade vizinha, que tem também essa galera de árbitro que trabalha para outra empresa. Não, é um problema dela. E de quem? E da prefeitura. A prefeitura tem que exigir dessa empresa que ganhou a licitação, que está recebendo em dia, fazer acontecer. Então, é aquela coisa, né? Parece, o que deu a entender, que queriam que a empresa que estava há muitos anos aqui na cidade fazendo participando da licitação, ganhando e fazendo os campeonatos, na questão da arbitragem, parece que eles não queriam mais. E no final de tudo aconteceu o que aconteceu, e agora a gente viu que essa empresa acabou aceitando que é de Mojimirim, assumiu o campeonato e está dando continuidade. Caramba, cara, que coisa, né? Bom, tá vendo? É mais um assunto que a ser resolvido, né? Porque sempre vem à cabeça assim, Câmara Legislativa, cheia de fiscalizadores. Caramba, isso aí tem que ser algo que... Porque, assim, o futebol em Mogi Guaçu e o esporte em si, ele é muito forte. Sim. Né? Eu não sou aquele que acompanha muito, mas eu sei que muita gente ama, tal, gosta disso, acompanha. E é uma coisa que eu fiquei triste. Quando você mostrou o vídeo lá, eu falei, caramba, aconteceu isso mesmo? Mogi Guaçu respira esporte. É, isso aí. E o futebol é o principal deles. Tanto no profissional quanto no amador. Outra situação lamentável é o estádio do Alexandre Augusto Camacho. Não está ainda adequado para que o profissional possa disputar o Campeonato Paulista da segunda divisão, que é o Clube Atlético Guaçuano. O que falta lá? O que você viu lá? Falta a questão da arquibancada, VCB. Quando eu fui vereador, eu consegui uma emenda de R$540 mil, né? Com o compromisso do prefeito na época, o Walter, também fazer os investimentos e deixar o estádio adequado. Na campanha nossa para prefeito de 2020, o Walter não era mais candidato, né? Ele não cumpriu nos 4 anos o que era para ter feito no Camacho. Eu vim com a proposta, os outros também vieram com a proposta, inclusive o atual prefeito, o Rodrigo Falsetti, e passou-se quase 4 anos e não deixou o estádio habilitado para poder... fez uma reforma no vestiário, no túnel, tá. Mas e aí? O clube voltou? Não, e foi promessa de campanha. E Mogi Guaçu respira. Você anda nas ruas, né, e as pessoas falam, e o Guaçuano? Né? Pô, você viu o que aconteceu no futebol amador? Então, a nossa cidade respira futebol. Se tiver seriedade, não só na prefeitura, para deixar o estádio em ordem, e agora com essa nova diretoria que colocou a casa em dia do Clube Atlético Guaçuano, o Guaçuano tem potencial para subir rapidinho essas divisões. Por quê? Porque o torcedor vai no campo, o torcedor apoia, o empresário da cidade investe, mas tem que ter seriedade. Hoje a gente vê uma administração do Clube Atlético Guaçuano com seriedade. Falta algum tato futebolístico ali, mas os caras são sérios, são corretos. Agora, a parte administrativa da prefeitura precisa fazer a parte dela, deixar o estádio em condições. Legal. E isso não tem acontecido. Espero Só também fica nas promessas. Espero que isso se resolva, cara. A nossa cidade ama muito mesmo o esporte. Tailândia, nesses últimos minutinhos aqui, eu falei que ia te perguntar isso. Aquele símbolo que você tinha, né? Mão no peito, outra pra frente. Explica um pouquinho, porque aquilo foi como eu te conheci na época. Você apareceu num panfletinho em algum lugar na época, esse cara lá, aí você tava com a mão no peito. O que é aquele símbolo? Conta pra gente. Então, né? Como a gente é novato, entrando na política naquela época, lá em 2012, eu olhava assim, né? Falei, todo mundo faz aquela foto séria, normal. Formalzão, né? Formal, Político, comum. E aí, em casa, brincando, falei pra minha esposa e minhas filhas eram pequenas, falei assim, eu e você, juntos, por Mogi Guaçu. Esse era o meu lema, né? Era juntos por Mogi Guaçu. Eu e você, juntos por Mogi Guaçu. Então, eu e você. Esse era o sinal que eu fazia, que tinha na foto, não só no santinho, no cartãozinho, nas bandeirinhas que tinha na época, os cavaletes, né? Então a pessoa... E já chamava atenção, porque era algo diferente, né? E era legal porque eu andava nas ruas e o pessoal falava assim, tamo junto, hein? Tamo junto.
Foi assim Tamo que eu junto. te conheci na época. E foi desse jeito. E foi algo que pegou, foi algo bacana, que marcou mesmo. Não, como você mesmo falou, né? A gente não se conhecia. Sim. Você está me falando isso agora. Mas foi algo que realmente na época pegou bastante e foi um diferencial, porque trouxe uma novidade. Era o único candidato que tinha uma foto diferente e começou a chamar a atenção das pessoas pelo gesto, né? Nossa, é legal. Foi isso aí. Tirou minha dúvida aqui que eu falei, um dia eu pergunto se isso aconteceu hoje. Né? Mas Tailândia, eu agradeço demais, cara. Tá vendo? O tempo voou aqui, né? Mas agradeço muito a gente ter batido esse papo, que eu queria realmente conhecer mais você, assim como todo mundo na página Mogi Guaçu do Futuro que acompanha a gente aí no podcast. Agora eu queria convidar você para deixar suas considerações finais, olhar para a sua câmera aqui e deixar o recadinho que você queira para o pessoal que está vendo a gente. Ah, legal. Paulo, primeiro eu quero agradecer você, né, e toda a sua equipe aqui do Mid TV, né? E dizer a você que está nos assistindo que é um prazer poder trazer um pouco mais da minha história, rebater todas essas mentiras, né, esses fake news que acabam inventando ao meu respeito. E dizer para você que eu sou uma pessoa que realmente falo o que penso, não sou caixinha de surpresa, mas uma coisa é certa. Sou uma pessoa de caráter, uma pessoa correta, uma pessoa honesta. Eu herdei isso dos meus pais que hoje não fazem mais parte desse mundo, mas deixaram essa semente na minha vida e eu procuro fazer com que essa semente possa ser transmitida através da minha vida para as minhas filhas, né? A Laila e a Liza, para a minha esposa e para aquelas pessoas que acabam convivendo e conhecendo a minha história. Então, eu desejo a você e a toda a sua família aí que Deus possa prosperar, cuidar, te abençoar e que você possa ter dias maravilhosos. Dias difíceis virão, mas se você tiver com Deus no seu coração e Ele te guiando, você pode ter certeza que você vai conseguir sair das piores situações e viver uma vida de plenitude na presença dEle. Deus abençoe e muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Valeu, Alex. Obrigado, viu, meu amigo? Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade que a gente converse de novo aqui. Combinado? Combinado. Obrigado, Paulo. Obrigado, então, pessoal, por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.